Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e hoje é o dia do pré-jogo. Amanhã tem Fluminense e Santos. O Santos vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Tricolor das Laranjeiras. E aí a nossa expectativa é com relação a esses reforços que chegaram, se eles estarão em campo, se entrarão nesse time do Diniz, se vão entrar durante o jogo, se vão ser titulares. Então é a nossa grande expectativa, além daquelas coisas do tipo enfrentar ex-jogadores com nomes de aves, por exemplo. E não só ele, né? Na rodada passada teve a estreia do David Braz pelo Fluminense. Então pode ser que a gente enfrente aí um cara que, apesar das suas limitações, sempre foi bem quisto por boa parte da torcida, por conta da entrega, dedicação. Porém, sempre foi um cara que também assustou muito a torcida. Então a gente tem que pesar esse nível. David Braz é um bom jogador. Pode falar, Para Danilo. mim é não esteja no Santos, o David Braz. Ele é sócio do time ainda, pelo menos era quando estava no Grêmio. Eu adoro o David Braz, mas não com a camisa do Santos. E o David Braz é um bom jogador, mas aí a ser espetacular, aí é problema do Fluminense, né? O Fluminense que lute. Como disse o Danilo, ele é importante ele continuar pagando o sócio rei todo mês. Enfim, o Santos vai jogar contra o Fluminense, vai receber o Fluminense. Esse jogo é em casa, Danilo? É fora, né? O jogo é no Rio de Janeiro. Desculpa, eu tô confundindo os jogos na minha cabeça. E o Fluminense vai receber o Santos, então o Santos viaja para o Rio de Janeiro para fazer esse jogo contra o Flu. O, o time do Santos, a gente já conseguiu. Não vai ser o Luan Pérez, porque o Luan Pérez está suspenso para essa rodada. E ficou na semana a expectativa de quem que ia jogar no lugar do Luan Pérez. Então, cogitou-se a possibilidade de improvisar o Alisson na zaga para o Camacho jogar na função do Alisson, já chegaria para jogar já o Camacho. Ele estava jogando pelo Corinthians, treinando, então assim, o problema não é ritmo de jogo, o problema seria mais entrosamento com o time do Santos. Mas a tendência é que seja escalado um zagueiro. E aí ficou entre Kaique e Danilo Bosa. Lembrando que eles chegaram a fazer o primeiro treino juntos, porque o Luiz Felipe era dúvida. Só que o Luiz Felipe passou por testes, parece que foi aprovado, então o Luiz Felipe deve jogar como titular, e na esquerda ficou aquele espaço entre Kaique e Bosa, e aparentemente a escolha de Fernando Diniz é por Danilo Bosa, e isso me preocupou porque o Danilo Bosa, pelo que a gente entende, ele joga mais pela direita. Eu não acho que seja um grande complicador. O jogador pode jogar bem em qualquer uma das duas posições de zaga, desde que ele tenha treinado naquela posição, que ele saiba jogar daquele lado específico. Mas me preocupa pela ausência do Kaique, porque o Kaique era o titular da zaga até outro dia, era titular ao lado do Luan Pérez, e ele costuma jogar nas seleções de base pelo lado esquerdo, então ele também já está preparado para atuar pelo lado esquerdo numa emergência. Então, se o Luiz Felipe joga por ser titular do momento e o Luan Pérez, que não pode jogar, a tendência seria escalar Kaique. E aí, isso eu estou falando só da forma da escolha prática, tá? Do que eu acho mais óbvio. A gente pode levar isso para um campo ainda maior. Se o Bosa falha e o Santos perde por causa de uma falha de Bosa, você já não está queimando o jogador que recebeu o aval de Fernando Diniz para ser contratado? Ao passo que o Kaique, existe uma tolerância maior por ele ser uma joia e que todo mundo enxerga o potencial, inclusive o próprio Fernando Diniz, segundo declaração dele mesmo. E daí o Kaique, em teoria, está mais adaptado àquele lado e, em teoria, foi titular até pouco tempo e tem uma pressão menor em cima dele, que permite que Fernando Diniz possa usar mais o Kaique do que o Bosa, que acabou de chegar. Então, assim, é complicado. Estrategicamente, eu não vi o treino, eu não estava lá no treino para saber quem que rendeu bem, quem que não, qual que foi a escolha do técnico, se ele conversou com os jogadores para sentir o momento de cada um e tudo mais. Mas, assim, pensando estrategicamente, parece ser um passo em falso. Pois é, e aí a gente faz aquele pensamento sobre a questão de planejamento do Santos, né? O Santos que no ano passado assim, tinha vários zagueiros com potencial pelo lado esquerdo,
o Alex, aí tinha o Wagner Palha. Acabou que agora não tem nenhum zagueiro canhoto para entrar no lugar do Luan Pérez. Então nós temos aí o Luiz Felipe, que é destro, o Boza, que é destro, o Kaique, que é destro. Então todos eles acabam sendo melhores pelo lado direito, o que acaba tornando a zaga do Santos desbalanceada, né? Como a gente pode ver agora, o Luan Pérez não pode jogar, vai ter que entrar um zagueiro pela esquerda que não é acostumado com essa posição, como você falou. E, e aí a gente fica pensando que, por exemplo, vai ser o Luiz Felipe que vai assumir a esquerda para o Bosa entrar na direita, sendo que o Bosa não tem nenhum jogo inteiro como titular pelo Santos. Complicado, assim, a gente vai ter uma zaga muito curiosa. Por outro lado, o Bosa parece encaixar nessa coisa do Diniz de jogador com mais experiência, né? Então o Diniz parece ser assim ultra protetor, super protetor dos jogadores da base, a ponto de nunca colocá-los. Então talvez seja isso, o Kaique ele vai poupar até as últimas circunstâncias. Eu estou falando assim, uma hipótese boa, inclusive. Ele pode simplesmente não gostar do Kaique, aí a gente tá danado. Mas... E aí vai colocar o Boza, até porque o Boza não só tem mais experiência, como teoricamente também pode jogar como lateral. Então, ele seria uma opção tática. Assim, são coisas que me ocorrem para o Boza passar o Kaique aí nessa fila de entrada no time. De resto, a nossa grande dúvida é essa. Resta saber se o Lucas Braga vai voltar ao time, né? Pela provável escalação que foi divulgada pela Gazeta Esportiva, que seria mostrada nos treinos, o Marcos Guilherme segue como titular, então é possível que o Lucas Braga entre no decorrer do jogo por estar se recuperando da lesão, né, que tirou ele dos últimos jogos. E aí nós temos as outras duas questões que são Camacho e o Zanocelo, esses sim, pedidos do Diniz, e que já estão regularizados e podem estrear. O Camacho estava treinando até esses tempos no Corinthians, então forma física, creio eu, não seria o problema. E só não fez muitos treinos com o Diniz, né? E o Zanocelo, que estava em processo de recuperação física, não sei se já está plenamente recuperado. E para mim ele entra naquela categoria lá dos garotos jovens, assim. Eu acho que o Diniz vai demorar um pouquinho mais para fazer com que ele entre. No mais, é aguardar para que seja a mesma escalação dos últimos jogos, com o John para na lateral direita, Felipe Jonathan na esquerda, o Alisson, agora pré-convocado para a seleção olímpica, deve seguir como titular, com Giamota e Pirani, e Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. Marcos Guilherme que é a minha dúvida. Eu acredito que o Marcos Guilherme vai começar jogando, até porque, em teoria, funcionou, né, nos últimos jogos. Então, o Diniz ele é meio conservador nessa questão, assim, ele não é um cara que já volta o cara, já vamos pôr de novo e tal. Então, eu acredito que deve começar com o Marcos Guilherme, mas eu acredito que em algum momento do jogo o Lucas Braga deve entrar. E eu acho se o Marcos Guilherme estiver bem no jogo. Na verdade, a avaliação vai ser sempre entre Marcos Guilherme, Pirani e Lucas Braga, eu acredito. Esses três, o momento do jogo, o que o Diniz pode fazer, é onde ele vai escolher, em quem que ele vai mexer para fazer qual função. Então, se o Marcos Guilherme estiver bem no jogo e o Pirani não estiver tão bem, provável que o Marcos Guilherme venha para o meio e o Lucas Braga entre na esquerda. Agora, se o Pirani estiver bem e o Marcos Guilherme não, daí é a substituição simples, né? Entra só ponta pelo outro. Mas aí a gente vai ver e sabe como é, né? A chance disso acontecer antes dos 30 do segundo tempo também é pequena. Eu, eu acredito que é o melhor disponível do Santos no momento, com exceção da zaga, que a gente não tem certeza, né? Até porque o Luan Pérez, em teoria, é o melhor zagueiro que a gente tem no elenco, então sem ele a gente fica um tanto fragilizado, tanto defensivamente quanto para as saídas de bola, que o Luan Pérez é um cara que tem qualidade para, às vezes, fazer uma finta, limpar um lance, uma certa qualidade no passe, e ele sempre chega para frente, que é uma das características do futebol do Fernando Diniz. Então isso pode preocupar bastante, porque talvez a gente não tenha. Talvez até a entrada do Boza se deva um pouco a isso, que de repente, na teoria, ele é um jogador que sabe sair jogando, que tem bom passe. O Kaique também é,
A gente viu ele fazendo bem em alguns momentos, mas de repente, talvez pela segurança, talvez para não queimar o garoto, sabe? Tem muita coisa para se pensar e a gente não está acompanhando o dia a dia do treino, né? A gente não vê o treino, a gente não vê o que o Diniz está passando e quem que executa melhor aquilo que o Diniz está querendo. Porque às vezes a gente quer muito um jogador, mas o momento ainda não é do cara. Às vezes a proteção que o Danilo falou é importante para não queimar os caras agora, dar um tempo, daí mais para frente eles começam a entrar já melhores preparados no estilo de jogo do Diniz, do jeito que precisa ser executado para que flua bem e o time cresça. Então tem muita coisa para se pensar, mas em teoria o time é esse. A única dúvida ali na zaga em princípio parece que o Bosa joga na esquerda, o Luiz Felipe na direita, o Bosa na esquerda, mas também não está confirmado, a gente vai ver isso em campo. E a volta do Lucas Braga, que eu acredito que vai ficar um pouco para depois, mas pode ser que aconteça um pouco antes e vamos ver o que acontece. Eu só acho que vai vir com o Marcos Guilherme para esse jogo. Falando um pouco sobre o Fluminense, o Fluminense jogou no a última partida com um time misto, segundo o Roger Machado, para poupar os jogadores pela sequência de jogos. Né? O Fluminense também veio de uma sequência parecida com o do Santos, Copa do Brasil, Libertadores, só que o Fluminense classificou, né, na fase de grupos da Libertadores. Então acabou poupando alguns jogadores no último jogo, o qual ele empatou com o Bragantino. Então, o Fluminense veio numa sequência de jogos com o Bragantino, porque teve o confronto da Copa do Brasil também contra o time de Bragança Paulista. E poupou o Lucas Claro, o Martinelli, o Gabriel Teixeira, o Fred e o Nenê também foi poupado. Então é um time que vai vir um pouco mais descansado e que está conseguindo, mesmo com esse time misto, conseguir um bom resultado, né? A gente lembra aqui que eles estavam perdendo de 2-0, o Ganso saiu e ficou meio bravo. Aí depois da saída do Ganso ele empatou em 2-2, mas ele acabou sendo elogiado pela crítica, assim que teve desarme, jogou bem. Então, uma boa chance de vermos o Ganso novamente contra o Santos. Além do Ganso, a gente já falou no nosso guia, né? Tem alguns outros ex-jogadores, como o Nenê, o próprio Nenê, que é meio que o craque desse time, então sempre um jogador perigoso, já marcou gol de falta contra a gente jogando pelo Vasco. O Yuri, que é o queridinho do Diniz, eu tô esperando a hora que ele vai chamar o Yuri para ser contratado. Espero que com a vinda do Camacho ele não chame. E o glorioso David Braz, né, que nós já comentamos e que, enfim, continue jogando na reserva aí do Fluminense. Fluminense que veio desses primeiros 3 jogos, empatou com o São Paulo no primeiro jogo, sendo que o Nenê perdeu o pênalti, que o Volpe pegou. Venceu o Cuiabá na segunda rodada e aí empatou contra o Bragantino neste terceiro jogo da rodada. O Fluminense está na 10ª colocação, com 5 pontos, e o Santos está 12º com 4. E o Fluminense é assim, é começo de campeonato, né? É muito ruim ficar falando de colocação, de tá bem, não tá, porque pode mudar muito. Em 2, 3 rodadas, no começo do campeonato faz muita diferença, mais para frente, quando já tem as distâncias, fica mais complicado. Mas é um time que, em teoria, está um degrau acima do Santos. Preparação do ano passado, qualidade de alguns jogadores do elenco, rotação que eles conseguem fazer mais facilmente sem diminuir tanto o nível. O time tá mais entrosado, tá mais certinho, mais redondo, e o Santos tá a gente ainda tá no começo de Fernando Diniz, a gente ainda tá aprendendo a jogar com o Fernando Diniz, a entender o que o técnico espera, o que ele está trazendo e o que esses jogadores podem fazer dentro do esquema que ele está propondo. Então, é um jogo bem complicado. Esse jogo é dentro daquela sequência ali que a gente está apontando. É o primeiro dos 4, então a tendência agora é a gente ter 4 jogos dificílimos. E esse é só o primeiro. Mas, assim, independente de adversário, independente de esquema, independente do que for, se o time não entrar concentrado e com muita vontade, cara, não adianta. Tem que ter muito foco, tem que ter vontade, tem que deixar em campo, mesmo que às vezes não esteja funcionando, cara. Às vezes o que ganha o jogo é a tua vontade. É você mostrar que você quer ganhar mais do que o teu adversário. Porque o esquema de jogo pode funcionar contra um time específico e contra o outro ser terrível. Né? Você goleia, domina, e daí no jogo seguinte você não consegue marcar um gol num time que não se propõe a atacar, sabe? Então tem muita variação, muita coisa que acontece diferente, que a gente precisa pensar
para esse jogo, e eu espero que no fim das contas dê tudo certo, que o Santos entre com muita vontade de ganhar esse jogo, que entre com vontade de se mexer, jogadores se movimentando, participando, para a gente tentar trazer o melhor resultado possível. O ideal é a vitória, mas se a gente conseguir pelo menos tirar um pontinho, os 2 pontinhos do Fluminense, trazer um para a gente, já assim, na teoria dos resultados é muito bom. Na prática, o ideal é sempre buscar os 3 pontos. Pois é. Então, já viralizou aí a análise dos jornalistas do Globo Esporte. Então, de 10 jornalistas, não, de 8 jornalistas, 6 já deram a vitória para o Fluminense, 2 apostaram no empate. Vai ser um jogo bastante difícil, que nem contra o Ceará. Assim, o Santos não entra exatamente como favorito, mas é isso, é buscar tentar assistir alguma evolução nesse time, que é o que a gente vem falando desde o começo do trabalho do Diniz. É um jogo complicado. Eu tenho, assim, uma sensação de que vai ser um daqueles jogos que começa a parecer que o trabalho do Diniz é bom. Não que ele seja ruim exatamente, mas eu não sei se vocês lembram que quando ele começou, mais ou menos, o começo do trabalho dele no Fluminense, ele teve um jogo espetacular do Fluminense contra o Grêmio, em que o Fluminense ganhou de 4-3 com um gol no finalzinho, mas teve o Grêmio começou acho que ganhando de 3-0, o Fluminense conseguiu empatar, depois virou, e aí foi aquele coisa assim, tipo, duelo do Fluminense do Diniz contra o Grêmio do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho já campeão da Libertadores, assim. Então, que daí depois, assim, o Fluminense do Diniz acabou caindo, como nós vimos. Mas tem, cara, assim, tem um ar desse tipo de jogo, que talvez seja o cenário em que o Diniz mostre, que um time do Diniz mostre futebol. Um outro time que tenha mais, dê mais espaço, com jogadores como o Nenê, que, por exemplo, tem um poder de marcação menor, uma velocidade um pouco menor, então é algo para ver, assim, vamos ver como é que o time vai atuar, se vai ter alguma evolução e se a gente vai poder ver o trabalho do Diniz com pontos positivos nesse jogo contra o Fluminense, mesmo não sendo favoritos. É isso, galera. Esse é o nosso pré-jogo aí de Fluminense e Santos. O jogo vai ser que horas, Danilo? 19 horas amanhã, jogo no Maracanã. Então vamos pro Maracanã. Maracanã exceto a nossa última chegada lá pela Libertadores, normalmente é bacaninha para o Santos. Assim, o Santos tem alguns bons momentos aí da história no Maracanã. Espero que mais uma vez aí os deuses do futebol abençoem nosso time para trazer um bom resultado. Um grande abraço para todos vocês. Abraço, pessoal. Amanhã estamos aí acompanhando o jogo. Depois tem pós-jogo. Esperamos que com boas notícias. E no mais, curtem, compartilhem, comentem. Diga aí, dê um palpite para o jogo de amanhã e para cima deles. Um grande abraço. Tchau, tchau.